Olá, esta videoaula do curso de Economia Florestal dá continuidade à série de videoaulas que apoiam as atividades do curso realizadas em sala de aula. Neste bloco, retomamos o princípio das necessidades ilimitadas, apresentamos a produção como atividade econômica fundamental e discorremos sobre os principais insumos da produção, também chamados recursos ou fatores de produção. Comecemos questionando a questão das necessidades ilimitáveis. A motivação individual e a ação individual é fruto de um conjunto de necessidades atendidas que nos leva a uma situação de eterna insaciabilidade. Alimentar-se é uma necessidade fisiológica básica. Matar a sede é uma necessidade fisiológica básica. Enquanto a fome e a sede não forem saciadas, a preocupação com outras necessidades não existe. Saciada a fome, saciada a sede, a busca agora se dá no campo da proteção e da sensação de segurança. Proteger-se e sentir-se seguro passa a ser a próxima necessidade. Numa situação em que o indivíduo se sente seguro, a próxima necessidade é integração ao grupo social, à comunidade onde ele pertence. Essa integração permite que o grupo se proteja e coletivamente atenda necessidades individuais. Integrado ao grupo e essa necessidade saciada de integração ao grupo, o próximo nível é a necessidade de reconhecimento. Estar dentro do grupo como um indivíduo respeitado e reconhecido pelos demais membros da comunidade é a necessidade que surge depois de todas as outras necessidades atendidas. E por fim, atingido um certo nível de status, a realização mais superior nesse momento seria a autorrealização ou a pessoa sentir-se realizada. Essa sequência de atendimento de necessidades constitui o que ficou conhecido como a pirâmide de Maslow, um pesquisador que em 1954, ao publicar o livro Motivação e Personalidade, propôs essa sequência de necessidades básicas. Fazendo um paralelo agora com o coletivo, o nível mais básico de manutenção de um tecido social, de uma estrutura coletiva, se mantém se essa coletividade tiver atendidas as suas demandas em termos de produtos primários para a sobrevivência desse coletivo. Garantidas as necessidades coletivas em termos de produtos primários, a coletividade se organiza agora para que bens e serviços públicos ou de interesse de todos existam. Garantidos os bens e serviços de interesse coletivo, novas necessidades surgem para que o conjunto de coletividades interaja, se ampliem para fora dessa coletividade. O reconhecimento como coletivo, como grupo, passa a ser a próxima necessidade, um bem-estar social e de alto padrão de desenvolvimento, que o destaque de outras comunidades passa a ser uma meta, e uma vez alcançado esse padrão de desenvolvimento, o reconhecimento numa escala global. Pois bem, para que as necessidades sejam atendidas, a produção é essencial. A produção resulta em geração de renda, em consumo ou dispêndio, e aquilo que não é consumido é acumulado na forma de uma poupança. Se a produção é a atividade econômica fundamental, responsável pelo atendimento das necessidades num contexto de escassez de fatores, precisamos conhecer melhor, estudar melhor quais são os fatores disponíveis para que a produção aconteça em níveis suficientes. Os fatores de produção são normalmente classificados ou agrupados em 5 grandes grupos. Terra, o conjunto das reservas naturais, dos recursos naturais, trabalho, capital, tecnologia e a capacidade empreendedora. Vamos analisar individualmente cada um desses fatores. O fator terra agrupa os recursos naturais: solo, subsolo, águas, chuva e clima, flora e fauna, e fatores externos ao planeta, que são fontes de irradiação e de energia. A maior ou menor disponibilidade desses fatores depende da ocorrência na região onde a sociedade vive e da interação desse fator com outros fatores disponíveis para essa sociedade. São condições que expandem a capacidade de uso dessas reservas naturais do ponto de vista econômico
o nível de conhecimento humano alcançado por essa sociedade e a disponibilidade do capital ou dos instrumentos exploratórios e da tecnologia disponível para utilização, renovação, reposição e reciclagem dessas reservas naturais. São condições que restringem a ação do homem sobre essas reservas naturais, o nível de disponibilidade desse recurso natural, se existe uma ameaça de extinção do recurso natural, o nível de degradação já provocada pela ação do homem, uma maior consciência preservacionista e, decorrente desse processo, as restrições legais ou normativas que restringem a ação sobre o uso desses recursos naturais. O segundo fator fundamental de produção é o trabalho. E o trabalho num grupo social é resultado da soma de pessoas que estão empregadas, que são empregadores ou que trabalham de forma autônoma e, portanto, estão ativamente participando da economia, e aqueles que, momentaneamente desempregados, constituem o grupo de inativos. A soma da parcela inativa e ativa disponibiliza na sociedade um nível de trabalho que varia em função da quantidade de pessoas existentes em cada faixa etária. Numa economia menos desenvolvida, a base da pirâmide demográfica que expressa essa constituição de elementos por faixa etária é mais larga. Temos uma sociedade onde os indivíduos mais jovens predominam, e em sociedades, economias mais desenvolvidas, essa base é mais estreita. Se usarmos para ilustrar esse ponto o caso brasileiro, nós veremos que em 1980, década de 80, nossa pirâmide demográfica tinha uma base bastante larga, nossa sociedade era constituída principalmente por uma parcela bastante jovem da população, e essa pirâmide muda de forma ao longo do tempo, conforme a taxa de natalidade, filhos por família, diminui e a longevidade é alcançada, uma maior longevidade é alcançada devido à qualidade, melhoria na qualidade de vida, disponibilidade de serviços médicos de maior qualidade. Então nós vemos que em 2000 essa pirâmide já tem um formato bastante diferente. Em 2010 isso continuava se repetindo, e a previsão é de que a nossa pirâmide, na verdade, se transforme numa figura mais parecida com o de uma barrica do que com o de uma pirâmide, pois a base será mais estreita do que aquela que representa a quantidade de indivíduos nas faixas etárias intermediárias. Finalmente, o terceiro fator de produção, o fator capital, é aquele representado pelo conjunto de riquezas acumuladas por uma sociedade. Essas riquezas, quando destinadas à produção, elas permitem a geração de novas riquezas, são, portanto, bens de capital, aqueles que transformam os recursos naturais em produtos de consumo imediato. Então, o capital é formado por aquele conjunto de itens que viabiliza a produção, como infraestrutura, por exemplo, e complementarmente à infraestrutura econômica e social, uma outra infraestrutura necessária e fundamental para a economia, que é aquela constituída pelos edifícios que abrigam a administração pública, a segurança tanto nacional como regional, as fábricas, o comércio, as residências. A logística necessária para o transporte ferroviário, rodoviário, hidroviário e aeroviário, as máquinas, equipamentos, instrumentos e ferramentas que permitem a extração, a transformação, a construção e o oferecimento de serviços, e finalmente aquele conjunto específico, às vezes, de infraestrutura necessária para que o agronegócio se desenvolva, tanto na forma de plantios permanentes, os plantéis de animais, as instalações, edificações, equipamentos e demais ferramentas que constituem ou que permitem a produção do agronegócio. Portanto, o estoque de capital disponível num determinado momento é aquele que existia no início do período, mais o que ocorreu de investimento novo,
menos o desgaste ou a depreciação sobre o capital que tínhamos, né, nesse período inicial. E assim vimos brevemente quais são os 3 fatores de produção essenciais de uma economia: trabalho, capital e terra. Vamos fazer agora um intervalo para assimilação do conteúdo discutido nesta videoaula.